Tá no ar mais um Antenados na Geral. Eu sou o pastor Pablo Queiroz. Quero agradecer muito a Deus pela sua audiência, pela sua presença. Desejar sempre toda sorte de bênção sobre a sua casa, sobre a sua parentela, sobre toda a sua vida. Muito bem, hoje no Antenados na Geral vamos falar sobre perguntas e respostas. São perguntas que você, telespectador, envia pra gente e a gente tá aqui para responder, seja ela teológica, seja ela pessoal, seja ela congregacional, independente da pergunta, mande, continue mandando que nós iremos aqui tentar respondê-las. Para participar do programa de hoje, eu convido ele que é pastor na Igreja Batista Betânia, bacharel em teologia, coordenador do curso expositivo do Antigo Testamento na Igreja Batista Betânia e também lidera o Ministério de Homens. Alisson Bezerra, seja bem-vindo ao Antenados na Geral. Bem-vindo. Obrigado, Pablo. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui contribuindo aqui com esse programa tão relevante com o nosso auditório que nos acompanha. Ele também que é pastor da Igreja Cristã da Aliança na Freguesia, Flávio França. Seja bem-vindo. Obrigado, Pablo. É bom estar aqui mais uma vez. Que seja um dia edificante para todos nós e para os nossos telespectadores também, né? Ele também que é pastor, músico, produtor e missionário, Rafael Satier. Que bom, pastorzão, Pablo, um prazer estar com vocês. Todo mundo aqui, vai ser uma grande bênção poder esclarecer esses temas relevantes, como disse o nosso irmão aqui, para todos nós. Ele que é pastor e teólogo, Max Cassim. Estamos aí mais uma vez, para a glória do Senhor aí, graças a Deus. Sempre um prazer estar aqui reunido com vocês aqui, participando desse debate aí. Com certeza vamos aí compartilhar um pouquinho do que a gente entende e aprender também muito mais, né? Maravilha, então. Vamos lá para a primeira pergunta do nosso telespectador. Inclusive, quero já incentivar você aí, o telefone vai ficar debaixo da sua telinha. Anote, salve. Mande pra gente mensagem, mande um vídeo do WhatsApp, uma pergunta, um tema. Esse programa aqui é seu. Vamos lá, pastores, uma pergunta que chegou aqui de um telespectador. É certo viúvas e divorciadas terem vida sexual antes do casamento? Olha aí a dúvida. Será que é certo? Acho que o princípio é o mesmo, né, Mas Flávio? é o mesmo. Eu estou supondo que essa viúva e essa divorciada vai casar, né? E aí, antes de casar... Tá querendo antecipar os... Sim. Acho que não, deve esperar o casamento, né? Deve esperar o casamento. Eu acho que vai ser um pouquinho de paciência. Um pouquinho de paciência não faz mal para ninguém. É complicado, eu sei que é difícil, mas é bom tentar, pelo menos tentar. E nem só de sexo viverá o homem também. Então, assim, acho que é uma coisa assim que não é um grande mal, né? Alguém aqui pensa diferente do pastor Flávio? Não. Entendemos perfeitamente a ansiedade, pois ela já tinha uma vida sexual ativa antes. Isso aí. Mas eu prefiro ficar com essa posição de realmente ter que esperar o momento certo, o casamento, alguns dias aí, né? Também concordo plenamente com os colegas que já colocaram. Tá respondido, né? Pecado é pecado, viu, irmão? Para casado, para solteiro. Eu não sei o que é melhor, o melhor aqui, entre aspas, né? Porque se ela já possuía, evidentemente tinha sido casada, né? Se estava na condição de viúva ou divorciada, tem a experiência sexual. Ou aquele que não tem e está querendo saber como é que é. Quem é que fica mais ansioso? Quem tem já sabe como é que a banda toca ou aquele que quer saber como é que a coisa funciona? Eu acho que ambos os casos é difícil, né? Então, minha irmã, é certo, viu? É certo a pessoa esperar. Olha aí. É certo esperar, viu? Espere, faz direitinho, segue o script. Vai lá, vai ser bom, viu? Você vai... praticar o domínio próprio, vai ser uma bênção para a sua vida. Então, não pratique sexo antes do casamento. Pablo, antes de você passar para a segunda, é bom lembrar, na hora que você está terminando, eu lembrei disso. Jesus, ele não condena esse tipo de sentimento, de desejo, não. Tanto que ele falou, não só de pão vive o homem. Né? O diabo, ele vem, transforma essa realidade dura que você está vivendo agora, de ter que esperar, e come logo pão. Mas Jesus, nem só de pão. Pão é bom, mas espera o meu tempo, o tempo de Deus, para realizar os propósitos de Deus na tua vida. Maravilha! Isso aí. Mais uma aqui, vamos lá. O pastor da igreja realmente é uma autoridade espiritual na vida do cristão? Isso é polêmico. É polêmico. Aí que essa questão da autoridade espiritual, eu acho que todo crente é autoridade espiritual. Porque nós não temos autoridade própria, a nossa autoridade é delegada. A autoridade é Cristo.
nós só temos algo porque o Senhor assim nos dá. É como a lua, que não tem luz própria, mas ilumina toda a noite. Mas é uma luz derivada do sol. Eu não creio nessa coisa da autoridade espiritual, da forma como é colocada, e eu creio que a origem disso tem num livro do Watchman Nee, que até escreveu algumas coisas legais, mas eu acho que nesse livro ele perdeu a mão, e quem veio depois dele fez uma construção em cima do que ele falou, e aí vem essa história de, eu sou autoridade espiritual, você está debaixo da minha cobertura espiritual, e todas as outras maluquices que se inventaram a partir disso aí, tem origem lá no Watchman Nee. Eu sei que ele não queria, mas acabou criando um monstro, e que deu vazão a essas coisas todas que a gente vê por aí, das tais de autoridade espiritual e por aí afora. Eu acho que o pastor não é autoridade espiritual sobre a vida de ninguém, espiritual não. Acho que o pastor é um mentor, é um conselheiro, é um guia, é um facilitador na vida cristã, é alguém que orienta, mas não autoridade. Isso é perigoso, sabe por quê? Porque a teologia evangélica praticada hoje em dia, desde que ela abandonou a reforma protestante, ela não sabe para onde vai. E ela é perigosamente parecida com a Igreja Católica Apostólica Romana. Então, o pastor hoje assume a posição do padre na Igreja Católica. Se você pegar, por exemplo, o catecismo da minha esposa quando era criança, tinha uma pergunta assim: como é que Jesus habita em nós? Aí tem assim: Jesus habita em nós pelos padres. Quer dizer, o padre é o elo ligador, né? É o veículo que faz Cristo vir até você e está em você pelo padre. Quer dizer, isso infelizmente a gente vê vindo com uma outra roupagem, mas que no fundo é a mesma coisa no mundo evangélico, né? Aí é o cara que tem o poder de ligar e desligar você, e se você sai da igreja dele, você está debaixo de maldição, porque saiu da cobertura espiritual. Isso está ligado a essa situação da autoridade espiritual. Então, pelo menos da forma como ela é veiculada, eu discordo totalmente Até porque dela. a autoridade espiritual não tem a ver com aquele que manda, mas é mais com aquele que serve. Na verdade, assim, eu entendo o que o pastor Flávio disse, concordo em parte. Não é que eu não discordo, conforme ele falou, da forma como está sendo propagada essa questão da autoridade espiritual, é muito errado. Agora, que eu vejo a questão do pastor como uma autoridade, vamos dizer assim, não a autoridade é essa, conforme da forma como está sendo conduzido. Da forma como está sendo, não dessa forma, mas como eu vejo ele como uma autoridade para a própria Bíblia, Paulo vai dizer, obedecer aos vossos pastores, há uma responsabilidade muito maior sobre os pastores. E se for trazer para o nosso âmbito, assim, secular, para a gente ter um entendimento até melhor, de repente, de algo espiritual, por exemplo, todos nós temos o poder de mandar prender alguém, como cidadão. Porém, nada melhor do que a polícia vir e prender. Nós não podemos prender. Nós podemos dar até uma voz de prisão, como cidadão e tal, mas a polícia tem autoridade para que, olha, não é questão de dizer, tipo assim, o pastor, conforme o pastor Flávio falou aqui, o pastor está acima do bem e do mal e tal. Não. Há um perigo também, pelo outro lado, como é que eu vou dizer? De desmoralizar muito a figura do pastor. Conforme a gente conversou em outro debate, na Europa tem acontecido muito isso. Eles sabem que eles precisam de um pastor, mas eles não querem obedecer o pastor. Então, por exemplo, muitos pastores são pagos pela igreja, vamos dizer assim, não é que pagam pelos... recebem da igreja um salário. São integrais, integrais, isso aí, obrigado. E a igreja se sente na autoridade de fazer com ele o que ele quiser. Quer dizer, acaba desmoralizando a figura do pastor. Então, Max, eu concordo com você, mas eu acho que aí a questão está na palavra espiritual, porque o pastor seria uma autoridade eclesiástica. Sim, tá? Isso aí. Com ascensão do ponto de vista cultural, social, religioso, sobre outro. Mas essa questão do espiritual, eu acho que o problema está... não é retirar a autoridade do pastor, mas é o acréscimo do espiritual que vem junto. Nós estamos sabendo aplicar de fato e de verdade. Essa etimologia está sendo interpretada de forma equivocada, na prática. Isso. E as pessoas hoje que têm autoridade, elas possuem poder. Só que elas exercem mais o poder do que a autoridade. A autoridade é diferente de poder. O poder ele oprime, a autoridade ela administra, ela edifica, ela coordena. Agora o poder não, o poder viola. Sim. E a gente vê muito hoje muitos pastores, infelizmente, na própria Bíblia usando Sagrada, mais poder do que a autoridade. Eu acredito nessa questão, da questão da autoridade dentro do âmbito organizacional. Sim. Para que seja organizado, necessita ter uma autoridade, alguém que delega funções, alguém que outorga autoridade a outros também.
Eu acredito que essa figura, para o pastor, é uma figura excelente, uma pessoa excelente. Agora, a autoridade, ao longo do tempo, eu acredito também que seja nessa base, porque eu também li a obra do Altmani, que todo mundo que fala de autoridade espiritual Tem que fala falar de disso, mulher. todo mundo. E essa questão, eu acredito que chegou ao ponto de os pastores se empoderar de pessoas. A ponto de dizer, Sim. cara, se você sair, você está fora da minha autoridade. Sim. Pô, velho. Isso aí também É eu uma não creio. uma herança papal, né? É, a infalibilidade disso aí que o- papal daquela coisa do domínio. Disso aí que o pastor Flávio estava falando e que eu concordo, entendeu? Essa questão desse autoritarismo, melhor dizendo que seria isso, entendeu? Mas porque assim, a questão da autoridade, a própria Bíblia fala que Jesus, quando ministrava, algumas pessoas diziam, poxa, ele ensina como Ele fala como quem tem autoridade. Então, quer dizer, ver na pessoa a autoridade, não é aquela coisa que é imposta. O que é autoridade aquela espiritual? questão- Vamos definir um pouquinho mais sobre exatamente esse tema. Autoridade espiritual, para que o nosso telespectador possa entender. O que significa autoridade espiritual? A gente já entendeu aqui que não é o que manda, mas é o cara que tem autoridade, que ele vive o que prega, que ele fala com convicção, não apenas de uma boca para fora. Porque é importante o cara chegar ali na igreja e entender. Ele é autoridade espiritual. Por quê? Porque vive. Por que Vive ele o que pode. prega. Isso aí. Por que Vive eu o tenho que que prega. ouvir aquele cara? Por que ele é autoridade espiritual? Aí, se a interpretação estiver errada, o cara vai achar que o pastor é um Nesse sentido, eu semideus, concordo com é um super essa crente. autoridade. Sim. Ele é um cara melhor do que eu. Que a autoridade vem na própria maturidade e experiência Isso, cristã. isso aí. O vivenciar Cristo, Isso aí. tá? Aí é que tá, a autoridade está nisso. Tá? Que Cristo era Não porque era você foi autoridade. colocado num cargo e ali agora ele é a autoridade Não. espiritual, Sim. porque ele foi a determinada posição, subiu numa escalinha de hierárquica, que é uma escadinha criada por homens, então, enfim. Mas assim, eu acho que o negócio para mim começa ali. Nessa história do Watchman Nee, né, do livro Autoridade Espiritual, e aí, quer dizer, o negócio ele já era complicado, deturparam, aí criaram variantes, Sim. mas que no fundo, eu acho que quem se elege, se auto-intitula autoridade espiritual é porque não é. É verdade. Isso aí. Porque quem é não precisa dizer. Isso aí. Depois, que quem assim se propaga, faz propaganda de si mesmo, é com esse objetivo que você está falando, de ter domínio e controle sobre as pessoas. Concordo plenamente. E o que mais tem é gente também querendo ser dominado e controlado, porque olha só, uma mão lava a outra. Porque tem muita gente, porque Se tem for um muita líder gente. que ama, que respeita, que serve, não é tão bom. Mas se for um cara que impõe, cara Pastor aí, Flávio, são as ditador. famosas ovelhas que no final do culto te procuram e falam assim, pastor, o que eu tenho que fazer nessa situação? Ela já sabe, só que ela tá te perguntando para poder validar o que ela cara quer vira o fazer. guru, né? Exatamente, exatamente. Aqui lá no mundo, o sujeito tinha um astrólogo, tinha sei lá, uma cartomante, e na igreja ele quer um guru, que é alguém que dirige a vida dele. Por quê? Porque quando você atribui a outro as decisões da tua vida, você tira a responsabilidade de si mesmo. Porque se der errado, você coloca no outro a culpa. Então o que mais tem é crente querendo uma cartilha, tipo, pode, não pode, pode, não pode, pode, não pode. Porque assim, o que acontece? Ele vivendo dentro daquele modelinho religioso, daquela jaulinha onde ele mesmo se enjaulou propositalmente, porque ele tem medo de si mesmo e morre de medo da liberdade, então ele precisa se enjaular numa gaiola religiosa, aonde ele vai, em tese, obedecer um que um outro diz, porque assim ele se exime da responsabilidade de tomar decisões. E esse é o espaço que a os autores responsabilidade é do outro. É esse o espaço que os caras da autoridade espiritual acharam para dominar a galera. E aí tá uma lavando a mão da outra. Claro, é isso. Uma mão lava a Pablo, outra. eu além de pastor, eu sou militar, né? Então, no militarismo existe uma frase assim, as palavras convencem, mas o exemplo é que arrasta. O soldado, o cabo, eu no caso sou sargento, mas o soldado e o cabo, ele só vai me seguir não só por aquilo que eu falo, mas pelo exemplo que eu dou. Então, eles seguem muito mais pelo exemplo do que pelo discurso. Então, volta naquilo que a gente já vem falando um bom tempo. Eu acho que a autoridade espiritual é isso. É alguém que vive a palavra, doa quem doer, custe o que custar, e aquela pessoa vai identificando. Ali é um passo que eu posso seguir, é um exemplo. Então, respondendo aqui, o pastor da igreja realmente é autoridade espiritual na vida do cristão? Só é autoridade se ele viver o que prega. Por E essa exemplo, autoridade não é mandar, Isso não aí, é não ordenar.
é você... Ditar. Não é ditar, exatamente. É você ser um exemplo para o É, outro. aí Pronto. você pode ser até um imitador, porque Paulo diz, né? Para ser dos meus imitadores como eu sou de Cristo. Né? Então eu olho o comportamento daquela pessoa e vejo assim, Cristo está ali. Eu vou seguir por esse caminho que eu vou me dar bem. Mas não chegar para ele e fazer dele meu guru, né? Você é a minha autoridade sobre mim, então me diz agora se eu vou para a esquerda ou se eu vou para a direita. Não. Isso é abrir mão da minha possibilidade de decidir a minha vida. Né? E Muita gente gosta existe disso. um outro lado da moeda também de pessoas que advogam não existir autoridade espiritual na forma mais genuína da palavra e da prática do que a autoridade espiritual, justamente para que ele não exerça, não absorva esse desafio de ser uma autoridade espiritual. Porque ele quer viver uma vida na graça barata, como diz o Caio Fábio, na graxa, né? Na graxa de Deus. E aí ele quer viver de qualquer jeito, não existe autoridade espiritual, ele não quer trabalhar essa ideia desse padrão para ele não viver aquilo ali. Então ele foge dessa realidade e fica propagando esse discurso. Não existe autoridade espiritual. Então aí, ó, tá respondido aí essa segunda pergunta. Nós vamos para um breve break, um rápido intervalo, mas tem umas 10 perguntas aqui para responder ainda hoje, viu? Tem muito trabalho ainda hoje. Não sai daí, Antenados volta já já. Estamos de volta para o segundo bloco do Antenados na Geral. Quero incentivar você a participar da nossa página no Facebook. Nesse momento, vá lá, liga seu Android, seu iPhone, visita a nossa página, curte, compartilha, que ali tem os recortes dos melhores momentos. Inclusive, temos um canal também no YouTube, onde colocamos ali toda a nossa programação. Visita nosso site, www.boasnovas.tv. Nós queremos alcançar a sua casa, a sua família, os 4 cantos da terra, como a palavra nos ensina. Ide por todo mundo pregar o evangelho. Pastores, mais uma pergunta aqui. Vamos lá, me ajuda aí. A Bíblia foi distorcida em sua construção histórica? Ah, creio que não. Olha aí. Creio que não, porque na Bíblia você vê uma unidade, né? A Bíblia é escrita por mais ou menos umas 40 pessoas, de diversos segmentos sociais, e num período de mais ou menos 1.500 anos, e, no entanto, quando você olha para ela, você vê uma unidade. Você não vê contradição, né? Você não vê nada discrepante. As contradições são meramente aparentes, e todas elas dá para explicar. Então, assim, eu vejo que a Bíblia é escrita por homens, tá? Falíveis, com todos os seus problemas e dificuldades, mas por inspiração divina. Deus não tira o elemento humano da Bíblia. O elemento humano está presente o tempo todo. Se ele quisesse, ele poderia mandar a Bíblia pronta do céu. Mas quem é que entenderia? Então, o elemento humano faz parte até para o nosso próprio entendimento. Quer dizer, são homens falando para homens debaixo da inspiração de Deus. E aí você vê a unidade dela, porque em 1.500 anos, você lê a Bíblia como um todo, como se você não tivesse aquela divisão toda, como por uma pessoa, né? Assim, então, A revelação é infalível, mas a tradução que pode ter algumas coisas. A tradução pode ter, porque não, mas é necessário, Pablo. A tradução, ela precisa ser adaptada conforme cada cultura. Você vê, por exemplo, quando Jesus diz assim: e qual o pai que o filho lhe pedindo um ovo lhe dará uma serpente? Dependendo de onde você estiver, a leitura é totalmente diferente. Por exemplo, aqui para nós no Brasil, talvez tenha pessoas que tenham asco com cobra, mas tem gente que se alimenta de cobra. Não seria uma troca tão ruim, proteína por proteína. Mas, por exemplo, se você vai para a África, seria algo extremamente bom você colocar um ovo com uma serpente, porque serpente lá, em muitos lugares, é uma iguaria. Então, você tem que botar uma nota de rodapé mostrando o contexto histórico. Mas, veja bem, se você for um judeu, a coisa tem outro peso, porque no judaísmo cobra é um animal imundo. Então você vê que você muda de povo e o entendimento que você tem do texto, ele é totalmente diferente. O problema é esses aventureiros que querem traduzir a Bíblia e de forma... Mas aí distorce, aí quer puxar. Virou uma febrezinha hoje. Eu acho Tipo a Bíblia Style, já viu? Já viu a Bíblia Style? É jogar bem baixo. Aquela ali foi demais. Bíblia de quê? A Bíblia Style. O cara fala das 5 virgens, por exemplo. Aí As usa 5 até uma virgens... linguagem chula. Aí pega chulo demais. As 5 virgens, né, que foram lá esperando o noivo. Ele falou que foram 5 rapazes que foram para uma festa rave.
esperando 5 minas. Olha só, cara. Só que aí tem outras Aí- partes lá que ele pega mais pesado. Tem que mais pensar, pesado, fala mais que a gente pesado. é a vodka da caipirinha. É. Olha só, eu queria dizer que... Mas aí é outro Pô, problema. aí é Na- loucura na demais. tentativa da, É. da contextualização, você corre o risco de empobrecer o texto bíblico, Com certeza. banalizar. O cara feriu né? totalmente. E até, de alguma forma, fazer até heresia com o próprio texto. Né? Porque você não pode, no intuito de É o que mais contextualizar, acontece. mudar a Por verdade exemplo, aí no bíblica. século 3 e 4, aquela passagem de Mateus 28, que diz, ide por todo mundo, pregar o evangelho, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Naquela época, no século 3 e 4, esse não era no Pai, do Filho e do Espírito Santo, era em meu nome. Aí, depois que veio a tradução. Então, assim, a gente tem algumas traduções um pouco diferentes. Até o Marcião, né? Mas Foi conhecido Marcião como era herege, o primogênito de Satanás. O cara também misturou a Bíblia toda. Então, a revelação não é infalível. A revelação é de Sim, Deus. sim, Agora, totalmente. essas traduções... Só as que- traduções que pode, de repente, alguém querer arrumar alguma encrenca, porque até para os historiadores, a Bíblia ela é vista como material histórico, onde você pode tirar dali, extrair dali algumas coisas históricas, datas, localizações, momentos, que depois a própria arqueologia cavando vai achando e bate, só tipo assim, só mostra o que a Bíblia já vinha dizendo já há muito tempo já. Então, acho que nessa questão da história mesmo, como o pastor Flávio falou, não altere nada. A revelação é... Qual é a dica boa de uma Bíblia saudável, uma Bíblia boa aí? Lá na igreja, Uma Bíblia a seca. Ara é uma... você diz a versão? É. Assim, a diversão, eu acho que a Almeida Revista e Atualizada é boa. Eu gosto da Tá. NVI também, que é É muito NVI. boa. Eu gosto da Bíblia King James também. Sim. E o pessoal fala... King James é mais tradicional, um A linguagem mais NVI, o pesada. pessoal diz que eles trocam a Eles justificação tiraram acho que por uns 80, aceitação, 80 né? e alguns justificação não é versículos da aceitação. NVI. Hã? Acho que eles tiraram acho que 80 e poucos versículos da NVI. Da NVI. Uma tradução que eu gosto muito para uma leitura devocional minha de toda a manhã é a Bíblia Viva, que é uma linguagem bem próximo mesmo à questão do sentido original. Por exemplo, aquela parte lá de Jesus com Pedro, quando fala, Pedro, tu me amas? Aí ali ele deixa bem claro, Pedro, tu me amas como amigo? Ou tu me amas acima de todas as coisas? E aí Pedro responde, te amo como amigo. Então deixa a coisa bem assim. A Bíblia Viva é assim. Essa Ara é muito boa. A Ara também Eu é acho boa. a Ara Agora, boa. a corrigida, eu estava King conversando James isso, também é eu tava boa. conversando isso até com uns amigos lá da igreja, que aquele texto de Tiago 1 diz, corrigida, tende por grande gozo cair em várias tentações. Se o cara entender literalmente o texto, peraí, me alegrar quando cair na tentação. Só que a Ara já fala diferente. Ela tende por grande alegria passar por várias provações. Então, tentação é provação. E o Isso. cair é passar no original. Porque essa palavra é complicada. A tentação, ora ela está no sentido de ora tentação, tá no sentido da carne. ora ela está no sentido de provação. Eu gosto também da Bíblia de Jerusalém, que é um esforço conjunto de teólogos católicos e protestantes. Eu gosto Que da acho que Bíblia de tradução, Jerusalém. eu acho que ela é melhor. Eu acho a Bíblia de Jerusalém muito boa. Se eu fosse sugerir uma Bíblia de estudo, eu sugeriria a Bíblia de Estudo de Genebra, que eu acho que como a Bíblia de estudo, talvez a melhor delas, na minha Para opinião. iniciante, a que você citou em primeiro lugar, a aplicação pessoal também é... Bíblia, A aplicação NVI é bom pessoal. para um novo convertido também, que facilita, né, a nova versão. Então aí, ó. Dependendo de algumas igrejas, também varia também, de como cultura de países, né? Quando eu vou pregar, por exemplo, numa Assembleia de Deus, eu gosto de usar a Revista e Corrigida na edição de 1995. Que são, os termos são mais no imperativo, tipo, ser-me-eis testemunhas. Eles gostam de ouvir essas coisas. Né? Clama a mim, responder. Você tem que ler e depois traduzir para o português. Então aí, O ó. avivamento já chega só com esses termos. Então aí, essa pergunta aí foi uma dica aí de Bíblia, um pouquinho sobre esse assunto. Eu sei que é muito extenso, mas a Bíblia foi distorcida? A revelação não foi distorcida. Não. Cremos que é a palavra de Deus, infalível, nossa regra de fé. Agora, tem uns aventureiros aí que estão tentando traduzir a Bíblia que aí não é confiável, mas o original mesmo é infalível. Pastores, em caso de adultério, pode ter casamento com outro parceiro? Aí o problema é o que fez, cometeu o adultério. Pode casar de cometeu. novo? Será? O que vocês acham? Eu penso que sim, porque esse texto ele é um texto complexo, Pablo, porque ele está lá, se eu não me engano, em Mateus 19, né? Que Jesus falou que a exceção seria o adultério. Mas interessante é o seguinte, porque esse mesmo texto em Marcos não tem exceção, nem o adultério. Não tem exceção para a separação.
O que eu entendo disso? Até alguns teólogos dizem que o texto de Mateus, como Mateus foi escrito para os judeus, foi incluído essa exceção do adultério por causa do judaísmo. E que não está lá em Marcos, que é o evangelho mais antigo e que é a base dos outros. Exato. Então, eu acho assim que não tem exceção, o que não significa que não possa haver o divórcio. Entendeu? Eu acho que em Mateus aparece a questão do adultério, que era por causa da segmentação do Evangelho de Mateus para os judeus. Né? Porque tem a questão do abandono, das serviços. Como é que você vai chegar para uma pessoa e dizer assim, um marido que arrebenta a mulher na pancada o dia todo, você diz, não, você fica com ele, porque afinal de contas ele é fiel. Né? É claro, né? Você que está tomando bordoada, é fácil falar isso. Né? Então, assim, eu acho que o ideal de Deus é que o casamento seja até que a morte os separe ou que haja o arrebatamento e vão os dois juntos. Agora, pela dureza do coração... Pela dureza do coração, o divórcio é necessário em tantos casos. Agora, sim, eu sempre entendo ele como exceção mesmo à regra, né? Porque é o perigo da banalização. Sim. Principalmente no mundo que a gente vive, né? Como já dizia Bauman, num dos seus livros, O Amor Líquido, né? Onde tudo se dilui, tudo se torna etéreo, tudo se pulveriza nesse mundo, e os relacionamentos são assim, então a pessoa já começa pensando no fim. Isso. Se não der certo eu separo. E aí isso, de certa forma, dilui a tua força moral de tentar fazer com que o casamento dê certo, né? E aí, quer dizer, você corre o perigo de dizer assim, não, há a possibilidade do divórcio, mas significa que em todo e qualquer caso, de qualquer maneira, não. Claro que não. Eu acho que isso deve ser sempre a última alternativa, então, mas a gente não pode excluí-la. A pessoa tem direito a uma segunda chance, mas tem que ser bem analisado para não cair nesse erro, né, da banalização do casamento, que é um projeto de Deus. Eu acho que o divórcio ele tem que chegar, ele só é válido, né? Não que não possa acontecer em outros casos, quando há risco de vida. E aí entra o que a gente falou antes aqui da autoridade espiritual, na essência, de alguém estar acompanhando um casal que está doente, está passando por uma crise, e aí cabe a nós estarmos ali acompanhando, orientando, para que eles possam lutar até o fim por uma restauração. Porque aí cai na banalização que o pastor Flávio falou. Mas às vezes até no começo, veja, pastor, por exemplo, aqui no nosso caso, na nossa litigação, você pode haver até anulação do casamento no caso do erro com relação à pessoa. Por exemplo, uma mulher que casa com um sujeito que é um assassino, ela não sabia. O cara que já foi condenado, tem um monte de crime, mas não conhecia esse fato, pode anular o casamento. Veja bem, como é que ficaria o caso da impotência coende? Né? Digamos assim, aqueles irmãos que casaram, e não houve relação sexual nenhuma, ela ainda diz assim, não, ele nunca chega perto de mim, ele é homem de Deus. E aí descobre que o cara é impotente. Mas é impotente mesmo. Sim. E se ela casa com um sujeito que ele é o XXY, que é assim, ou a gente é XX e a mulher é o XY, mas isso é uma anomalia genética. O XXY, que é raríssimo, mas pode acontecer, é um homem assexuado. Ele não é homossexual, não é bissexual, ele não tem desejo sexual nenhum. Isso não e tem aí dom para casar. Não, mas que ele casa. Vamos supor, de repente não ele casou, porque ele ter casado, ele fazer não mal deveria, à mulher. mas vamos supor que por uma questão social ele precisasse até casar. Apareceu uma corajosa, ele casou. E agora essa mulher descobre que nunca vai ter uma relação sexual com ele. Nunca. É impossível, porque ele não tem a menor atração do ponto de vista sexual. O que ela faz? Não se divorcia? Você vai dizer assim, não, mas não é caso de adultério. Até porque esse nunca vai adulterar. Isso nunca vai adulterar. Então você vai dizer para ela assim, você vai ter que agora ficar casada com ele a vida todinha, sem nunca ter experimentar aquilo que você esperou a vida toda. Prova. Como é que você vai fazer? Então, você está vendo como é que a gente não pode ser extremamente rígido nessa agora, num questão? casal cristão, não pode separar. Porque se o cara é cristão, ele vai se submeter a Deus, ele vai buscar a humildade, ele vai buscar o amor, ele não vai ter dureza do coração. Um casal cristão, para mim, assim, pessoalmente, eu não apoio o casamento. Se o cara é cristão, tem casos e casos. Às vezes a mulher é cristã, o cara não é. A gente então, enche a boca para falar, né? De vez em quando a gente usa se tornou muitas vezes um jargão. A Bíblia é a nossa regra de fé. Então eu uso muito essa questão, essa colocação, para você ter uma base. A partir dali você vai caminhando, você tem uma base. Porque se você não tiver uma base, qualquer coisa vale. Vamos partir daqui. Isso aqui é o que Cristo disse. Vamos tentar caminhar a partir dessa
linha de pensamento de Cristo. Ah, não, eu estou tendo muita dificuldade, meu coração é muito duro, não estou conseguindo lidar com a situação. Aí é uma outra forma de lidar com a situação. Exatamente. Eu tenho aqui mais uma pergunta. Podemos perder a autoridade? Falando de autoridade, né? Pode perder essa autoridade? Aí essa autoridade aí, no caso, é autoridade espiritual, sem ser autoridade de como líder de igreja, deve ser, né? Ele perde a autoridade. Tipo, hoje eu sou referência, eu posso perder. Uma vez que você deixa de fazer aquilo que você falou. E a Bíblia dá baseado nesse quesito de que a autoridade é simplesmente praticar aquilo que fala. Então, uma vez que você deixa de praticar, você perde. E aí perde até mesmo espiritualmente mesmo, a questão do âmbito espiritual você vê mesmo. pessoas que são exemplo, de repente tropeçam aí, amam o pecado. A própria Bíblia fala. Acabou, ninguém quer mais seguir o cara. A própria Bíblia... Tem vários casos aí de cristãos, né, pastores, Sim. que eram homens referentes do meio evangélico. Ninguém, tem gente que hoje critica, fala mal, chama de demônio, porque o cara perdeu aquilo que... Tem 2 exemplos na Bíblia Sagrada que fala disso, de pessoas que não tinham autoridade espiritual ou que perderam a autoridade espiritual. Uma foi o filho de Seva, lá que tomou uma coça lá do cara que estava lá endemoniado, e o outro, os próprios discípulos, que ficaram lá orando lá pelo jovem lunático lá, e não aconteceu nada. E aí depois, quando Jesus chegou, deu a palavra e foi liberto, perguntou para eles, o que a gente fez de errado? Por que o negócio não aconteceu? E é interessante os próprios fariseus. Sim. Os próprios fariseus. Eles foram comparados. Jesus fala como quem tem autoridade, eles estavam comparando Jesus com os fariseus. Por que perdeu a autoridade? Porque Jesus lá em Mateus falou, vocês são hipócritas. Sim. E por que eles são hipócritas? Não é porque eles não querem fazer o que não estão sentindo. A gente tem maneira de falar, isso é hipocrisia, eu não vou apertar a mão dele porque eu não sinto vontade de apertar a mão dele. Não é isso que é hipocrisia. Hipocrisia é você deixar de fazer aquilo que você crer ser verdade. Então Jesus diz, vocês são hipócritas, porque vocês falam que amam, mas não amam a prostituta, o publicano. Então eu posso não ter amores por esse irmão ou aquele irmão que está aqui do meu lado em termos de sentimento, mas se eu pratico, eu exerço, isso vai fazer com que eu não perca a minha autoridade espiritual. Uma vez eu preguei isso lá na igreja, falei do gostar e do amar, que são duas coisas diferentes. Tu não é obrigado a gostar da pessoa, mas amar, né? O amor é uma decisão. É uma atitude. Então, às vezes, o cara está me fazendo mal, eu não gosto dele, porque o cara me ofende, me fere, não gosto. Mas eu o amo, eu não quero o mal dele, eu desejo o bem dele. Então, essa aí fica aí, a última pergunta desse bloco. Pode sim perder a autoridade espiritual, então vigie, guarda sua vida, né? Ore, vigie, é o que Jesus nos ensina. Vamos para um break, mais um Antenados, volta já já. Antenados na Geral, de volta para o terceiro bloco, sempre incentivando você a participar conosco. Lembrando que o telefone passa debaixo da sua telinha. Anote, salve, mandando mensagens, mandando vídeo no WhatsApp. Queremos a sua participação. Inclusive, hoje, o Antenados na Geral é para isso. É para responder a sua participação. Então, indique seus amigos, na sua faculdade teológica, na sua igreja. Traga as perguntas da sua casa, as dúvidas do seu coração, que nós queremos aqui ajudá-lo a interpretar a Bíblia e a ser um cristão autêntico. Pastores, mais uma pergunta aqui de um telespectador nosso que diz assim: como sei quando é a voz de Deus falando comigo e não a minha mente? Como é que a gente pode discernir isso? Será que... Porque às vezes acontece, o cara, eis que te digo, mas é a vontade dele, e não de Deus. O cara tá falando aquilo que ele deseja e não aquilo que Deus está falando. Quando é que a pessoa pode discernir? Será que é Deus? Será que é minha mente? Será que é minha vontade? Mas o que ele quer? Ele está dizendo... Desculpa, ele está dizendo o quê? Ele está dizendo a mesma voz que Samuel ouviu? Porque eu acredito que Deus fale dessa forma também. Eu acredito sim que Deus ele tem uma voz, som... Se ele quiser falar, ele fala da mula, fala de quem quiser. Sim, agora, existem outras formas de Deus falar também. Então, assim... E Deus usa muito a nossa mente, entendeu? Deus usa muito essa questão da gente entender os códigos dele, as linguagens que ele usa, entendeu? O próprio Elias, o profeta Elias, tentou ouvir Deus e ver Deus e sentir Deus em diversos aspectos. Barulho, fogo, ciclone, tornado e ouvindo uma brisa. Então, assim, precisa entender qual é, de fato, essa voz que esse telespectador está perguntando. Se é a voz literal de Deus, porque eu nunca ouvi essa voz literal. Eu nunca ouvi essa voz, eu senti.
entendeu? Eu vi em coisas, eu nunca ouvi essa voz. Esse texto citado de Samuel, é porque, como até o pastor Flávio falou, é para que o ser humano entendesse. Para que Deus se vale de seres humanos? Para que a gente entenda a linguagem através da nossa linguagem, de ser humano. Mas ele falou ali, ele ouviu a voz de Deus. Pô, será que Samuel ali não teve uma percepção no seu entendimento? Deus não se valeu do seu entendimento? É porque no texto, não, ele ouviu a voz de Deus. Também não estou falando que não foi. De uma coisa eu tenho certeza. Mas eu creio que no entendimento ali de Samuel, ele sentiu algo. Se o que eu ouvi não bater com o que está escrito, eu tenho certeza que não é Deus. Por exemplo, essa é uma maneira, por exclusão. Exatamente. Até o próprio Hebreus, né, escritor aos Hebreus, ele disse que nos últimos dias Deus falaria por meio do seu Filho. Então, assim, acho que se você quer ouvir a voz de Deus, tudo que você está ouvindo, sentindo, percebendo, tem que passar pelo crivo do Filho. Tem que ver se concorda com o filho, por uma experiência mental. Deve estar ligada. Deve ser assim, estou conjecturando. Ele está orando e parece que dentro da mente dele forma uma voz. Aí ele está pensando assim, será que é Deus falando comigo ou se isso é a voz dos meus próprios pensamentos? E aqui é muito complicado você saber porque é subjetivo. Eu acho que podem ser as duas coisas. Porque até quando você vê Deus falando na Bíblia, por exemplo, Deus falou com Samuel, quando Samuel era criança. Samuel não discerniu que era a voz de Deus, achou que era Eli chamando. Em outra ocasião, você vai ver Jesus dizendo, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele diz imediatamente, quem és tu, Senhor? Ele diz, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Então, você vê que é o mesmo Deus falando, mas de uma forma talvez com mais ou menos intensidade, de maneira que a própria pessoa não discerniu. Eu acho que existem casos que Deus fala de forma tão clara que você não tem dúvida que foi ele que falou. E existem outros casos, que pode ser essa do ouvinte, né, do telespectador, que ele fica em dúvida, porque ele ouve uma voz na mente dele, será que é Deus falando ou será que é produto da minha própria mente? E realmente isso é difícil. Olha, nessas horas eu me lembro do conselho do padre de Pietrina, ele dizia assim, meu filho, na dúvida, reze. No nosso caso, ore. Na dúvida, ore. Ora, peça o discernimento, que se for Deus, negócio é orar. Eu sei porque eu já tive essa experiência de estar passando por um momento assim de muita dificuldade na vida e eu ouvi na minha mente uma voz dizer, vá a 1 Coríntios 10, 13. Isso aí. O interessante é que eu não sabia o que tinha em 1 Coríntios 10, 13, para dizer assim, isso foi um produto da minha mente, eu lembrei do versículo. Não, eu não sabia o que tinha lá. E eu precisei parar e ler o que estava escrito. Né? Então, essa foi uma vez, assim, de uma coisa assim muito clara. Houveram poucas vezes assim, mas outros casos assim de ficar meio confuso. E, em realidade, eu não me deixo impressionar por isso. Eu acho que o caminho é o que disse o Padre Pio. Ora. E eu vejo que a profecia ela tem alguns propósitos, né? Que é a consolação, a exortação, a edificação. Falando dessa experiência do pastor Flávio, eu lembrei até da conversão de Agostinho, né, que ele estava lá e ouviu uma voz também, dizendo, tome leia, Tome lege, como se fosse uma voz de criança, dizendo, toma e leia. Romanos 14, 13, ou 13, 14? 13, 14, né, que fala para não levar mais a vida de Cristo, aquela vida devassa que ele levava, que era o problema dele, e o texto falava justamente aquilo. Dele abrir. E, quer dizer, e aí ele ouve aquela voz como uma voz de criança, quer dizer, é Deus falando, né? O problema não é ouvir a voz, é como a gente está regando o nosso coração, porque não estou dizendo que é esse ouvinte, esse telespectador que fez a pergunta, mas geralmente as pessoas que fazem esse tipo de pergunta, como é que eu sei que Deus fala comigo? São pessoas que não têm uma vida, uma devocional através da Bíblia. Não tem. Ou seja, são pessoas que estão indo muito em eventos, em reuniões, em vigílias, em lugares de profecia, mas não têm um contato com a Bíblia. A nossa fé ela é revelada, como aconteceu com o pastor Flávio. Ele ouviu uma voz, mas alguém, tanto que a voz o conduziu para a Bíblia. Sempre esse propósito. Sempre para a Bíblia. Conduzir para Deus. Pode acontecer experiências diferentes dessas? Sim, raras. A fé, tanto, ela é revelada. Agora, ela precisa ser aferida pela revelação maior que a Bíblia. Pronto, olha aí. Então, a voz de Deus vai confirmar com a palavra, vai te conduzir a Deus. Aí sim é a voz de Deus, viu? Porque às vezes o cara pede uma confirmação,
Ah, Senhor, me confirma sobre esse emprego, sobre essa mulher, sobre essa compra. Só que ele cria a confirmação. Ele cria a própria situação. Cria a própria situação, a resposta. Ele é o Deus da própria consciência. Se Deus não falar agora, se Deus não falar agora, Eu peguei com pessoas se a fulana que... entrar de Deus, se não entrar, não é de Deus. Ele que criou. Eu congreguei com alguns líderes que chegavam e falavam assim, não, vamos fazer isso. Mas, pastor, a gente não orou, vamos orar. Não, vamos orar então. Aí eu orava, Senhor, isso quer, amém. Não, foi isso mesmo. Deus falou, vou fazer isso mesmo. Na mesma hora, gente. Eu não tenho nem pra oração chegar no céu. Ô, Pablo, quer ouvir a voz de Deus? Leia a Bíblia. O Lutero disse assim, Concordo eu não em quero número, anjos, gênero e grau. eu não quero anjos, eu não quero revelação, eu não quero profecia. Basta a Bíblia. Ele não estava negando nenhuma dessas coisas, mas ele estava dizendo o tinha uma seguinte, preferência. a centralidade está na Bíblia. O que vier é adendo. Se Deus quiser mandar um anjo com uma placa dizendo faça isso ou faça aquilo, Deus é poderoso para mandar até 1 milhão de anjos. Mas assim, ele já nos orientou pela palavra. Eu acho que ali é o suficiente. O que vier é só um acréscimo. Agora, quem anda nessas modas aí, como disse o pastor, vamos lá na irmã Doquinha, que a irmã Doquinha revela tudo. Não, A irmã hoje é Kodak consagração revela lá tudo. na irmã Joaninha. Não sei porque é sempre no diminutivo. É lá na Joaninha. Aí, quer dizer, um vai lá, ouve um troço aqui, ouve outro. Daqui a pouco ele tá pegando bicho de tudo quanto é lado, já não sabe mais onde está. Aí fica confuso mesmo. E tem gente que enlouquece. Né? Então fica na palavra, porque eu acho que a revelação vai vir por ali. Ô, Pablo, o grande perigo disso tudo, isso aqui é muito sério. Eu sempre que eu tenho oportunidade eu falo disso. Baseado até em Reis lá, naquela experiência de Acabe com o profeta Micaías, a gente vê ali algo muito perigoso. Né? É uma tese de observar. Eu observo que essas pessoas que são visitadas ou procuradas, né, por falsos profetas para receber revelação, são pessoas, na maioria das vezes, que não têm essa devocional com a Bíblia. Porque eu observo que quem tem essa devocional com a Bíblia, o espírito de mentira que está revelado lá no texto, ele não procura esse tipo de gente. Ele procura o tipo de gente que não tem contato com a Bíblia. Foi o que aconteceu com Acabe. Alguém que não era piedoso e se valeu de 400 profetas, falsos profetas, para receber uma revelação. Ou seja, para ir ao encontro do seu desejo, do desejo do coração dele. Então, o texto diz que Deus perguntou, quem vai enganar Acabe? A Bíblia diz que se apresenta um espírito mentiroso e diz, eu vou enganar. E Deus permite. Aí alguém, como é que Deus permite um espírito de mentira se apresentar diante do trono e Deus ainda autorizar o espírito tomar a boca dos 400 profetas? É simples. Para disciplinar quem se presta a essa porcaria de serviço, de entregar qualquer profecia que não tenha nada a ver com a Bíblia, e o povo que quer ouvir. E Deus vai se valer dessa circunstância para poder, talvez, tratar aquele coração que não é um coração voltado para uma devocional com Deus através da revelação maior que é a Bíblia. Interessante, né? Tem Deus, tem a mente e também tem os espíritos malignos que se aproveitam do... Com certeza. Dentro dessa brecha que muitos abriram, né, que até mesmo os jovens, né, mais os jovens, que é a brecha da preguiça, né? A galera não está lendo, a galera não está buscando material, não está estudando. Né? Poucas pessoas correm atrás de um seminário, de ler a palavra, até mesmo o devocional, o diário ali, que mesmo sendo básico, sem aquela profundidade, você já está sendo alimentado por algo, entendeu? Ou seja, você já está ouvindo a voz de Deus diariamente. Né? Então, essa preguiça, essa falta de busca, falta de desejo, aquela ausência do texto de conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, que tem gerado esses resultados. Tem mais uma pergunta aqui. O que significa os 144 mil que o livro do Apocalipse fala? Olha aí. Caramba. Mas essa resposta vai ser para o quarto e último bloco. Para você não sair, ficar ligadinho aí, tá? Tenados volta já já. Os adoradores apaixonados que amam o Senhor aqui. Sobre os sonhos meus, tu és o Senhor. Não deixe nada. Antenados na geral está de volta para o quarto e último bloco, sempre nesse som muitíssimo animador para abençoar a sua vida. Esse é o espírito da Boas Novas, um espírito alegre, feliz, para cima, sempre crendo na esperança do porvir. Cristo é a nossa esperança, então temos que esperar feliz, né? De pé, alegre, porque quando o nosso coração está em Deus, não há tempo para tristeza. Eu sempre digo isso, que a paz, quando a gente desfruta da paz de Deus, a gente não quer nada que venha tirar a nossa paz. A paz, ela previne o mal. Porque você vê, se alguma coisa vai arrancar a sua paz, você que essa paz é tão preciosa, é tão maravilhosa, que qualquer coisa que vai tirar ela de você,
a gente afasta. E isso nos torna santo. Então, vida com Deus é vida santa. Vamos lá, pastores. Essa pergunta é um pouco escatológica mesmo. É lá em Apocalipse. Ó, o que significa os 144 mil que o livro do Apocalipse fala? Esses 144 mil que serão salvos. É literal? É Eu acho das que não, 12 pô. tribos, 12 vezes 12 que dá? Está dizendo. Não, mas não diz que é 12 vezes 12. O texto. Não, assim, existe várias diz que interpretações. todas as tribos. alfabético que Pois faz. é. Esse aí já é um acréscimo. Acho que é lá no 7, né? Que diz que são 144 mil de todas as tribos de Israel. Esse todo Né? Esse todo, mas não disse que é 12 mil de cada uma. Até porque é complicado, porque você multiplica 12 por 12, mas lembrando que as tribos mudaram. Que entrou José e os filhos de José e Efraim e Manassés no lugar da própria tribo dele. Então, quer dizer, é complicada essa história das tribos. Eu penso o seguinte, que isso é mais simbólico. A gente tem que lembrar que a literatura apocalíptica, ela é feita sempre num momento de grande perseguição e que a igreja tende a se esfriar na fé. A literatura apocalíptica ela não começa com o Apocalipse de João. A literatura apocalíptica começa já com os judeus. E esse foi o problema, porque quando Jesus veio, eles tinham a literatura apocalíptica dele, que o Messias seria aquele que os libertaria do jugo. Porque primeiro que eles estavam no jugo de Antíoco Epifânio, para depois passar para o jugo romano. Então, quer dizer, depois a tradição apocalíptica ela continua com diversos outros, como o Apocalipse de Pedro, que é um livro apócrifo, né? Então, há alguns adendos lá atrás a Daniel, o livro de Enoque. Eu acho que a literatura apocalíptica, ela dizia muito para aquelas pessoas daquele momento. O contexto Então, judaico, tem que o fazer a contexto. leitura. Porque João, por exemplo, tomando o Apocalipse de João, João escreve para aqueles que estavam junto dele. Ele não escreveu para a gente que está aqui nas Boas Novas. A literatura dele nos alcançou, mas ele escreve para o leitor dele naquela época. Então, a coisa que ele dizia, tipo essa dos 144 mil, deveria fazer muito sentido para os seus leitores originais, e não para a gente. Então, será que esse 144 mil tem um número simbólico? Será que tem a ver com a universalidade dos cristãos? Porque ele está falando de salvação. Pode ser. Então, Eu creio dessa 144 forma. mil Pode ser. serão salvos, mas Sim. esse número não é literal. Esse Não, não é número, literal. Na verdade, é de todos os cristãos. Não é literal como a questão dos 1000 anos, Sim. que é pedra de tropeço na interpretação escatológica. Você interpreta os 1000 anos como 1000 anos literais ou como um período de tempo. Aí depende. Se você é milenista, você entende que o milênio já começou. Se você é pós-milenista, que o milênio ainda começará. E se você é pré-milenista, vai ser um reino literal de 1000 anos. Então, quer dizer, porque esse 1000 aí na Bíblia, ele tanto pode ser interpretado literalmente ou não. Agora, o 12 é interessante, né? Você vê que tem 12 tribos, tem 12 apóstolos. A gente não crê numa numerologia, mas o número na Bíblia às vezes, tem uns significados. Tem, né? tem. Alguns Mas tem números. numerologia. Eu acredito na assim, numerologia. É que às vezes o cara também idolatra a Sim. numerolatria, né? Cabala. Vira uma Cabala. idolatria. Aí vira cabala. Mas a Aí vira cabala, presença da que é cabala mística. judaica, porque João escreve dos mais de 400 versículos do Apocalipse, mais da metade deles tem relação direta com o Velho Testamento. Sim. Então, havia sim na cultura judaica a presença pela cabala da astrologia. Né? Você vê quantas vezes que ele vai falar de estrelas e de tantas outras coisas. Dragão. Vamos para mais uma Isso perguntinha? Tá Então, também na mitologia. entendemos aqui, né, pastores, que é um número simbólico representado aí Eu pelos penso salvos. Qual a relação entre fornicação e ato sexual antes do casamento? Qual é a diferença? Tem diferença? Para mim é a mesma coisa. Tudo igual. A fornicação, até acho que em Romanos que fala sobre isso, né? Não sei se é em Roma, agora não lembro o lugar, mas a fornis. Era o arco. Era um arco onde as prostitutas ficavam A palavra ali. do latim vem de fornice. Por quê? Porque na Roma daquele período, as mulheres... Você sabe que mulher, no mundo antigo, e infelizmente ainda hoje parte do mundo, mulher é um ser de segunda categoria. Né? Para o judeu era mais importante ter um bom camelo do que uma boa mulher. Então, a mulher no período romano, ela não poderia chegar no fornice, que era esse arco. As portas eram em forma de arco. A mulher ela tinha que ficar dali para dentro da casa. As mulheres, digamos assim, de boa índole. Já as prostitutas, elas ficavam justamente aonde? No arco.
se exibindo na fornice. E daí vem a palavra fornicação, que é uma transliteração do grego porneia, que tem um sentido amplíssimo. Então, essa história de fornicação é complicada também, por causa da influência do latim e do grego. Então, portanto que nas Bíblias, eu acho que só na Almeida Revista e Corrigida que fala uma vez só, usa essa palavra fornicação. Ela é substituída por prostituição. Que é pornéia num sentido amplo, não do sexo pago. Prostituição aqui, isso, imoralidade, no sentido da imoralidade. Eu tenho 3 minutinhos, mas entendi, Flávio. Então, fornicação, sexo antes do casamento pode ser considerado uma Tudo que é prostituição. imoralidade é Sim, considerado imoralidade. como Pornéia, Pornéia, imoralidade, fornicação. exatamente. Então, entendeu, viu? Sexo é no Olha aí. casamento. Você que está nessa prática aí de sexo antes do casamento, você está em fornicação. Pronto. Está definido. Mas, vamos lá, tem mais 2 aqui em 3 minutos. Vamos lá. O conceito de tatuagem, ser pecado, pode mudar de acordo com a denominação? O que vocês acham? Olha aí. O Max está tatuado aqui no braço. Ó. Tá em pecado, Max? Tá em pecado. Tá em pecado. Diz aí, o que você acha sobre o conceito de tatuagem? Pode mudar? É pecado, não é pecado? A questão do pecado, a questão da tatuagem, não é nem pela pessoa fazer a tatuagem, é pelo que possa afetar o outro. Pela consciência do próximo. Pela consciência do próximo. Tem gente que nem todo mundo está preparado para receber a revelação. Nem todo mundo está preparado para receber uma verdade, para ouvir uma verdade. Então, tem algumas pessoas que, por exemplo, se escandaliza, de repente, com a tatuagem, mas se escandaliza com outra coisa. Tem gente que vai se escandalizar com você bebendo uma Coca-Cola. Tem outros que vão se escandalizar com você bebendo um copo de vinho. Mas se o cara falar mal do irmão, me escandaliza. Vai lá. Eu acho que, independente de lugar e de denominação, eu acho que a ideia é o pecado. Se é ou se não é. Eu acredito que não dread seja. É pecado? Dread? Já sofri, cara. Tu sofre Já com isso? sofri, cara. Já fui numa Satia? igreja pregar e o pastor lá disse que eu estava sentado na frente. Eu sempre conto onde eu vou. Porque eu sempre falo muito sobre essa questão de diversidade, né? Que é um tema que está super em alta. A galera acha que não. Tem gente que acha que eu sou tudo menos pastor. E nessa igreja aí, o pastor falou, Deus me falou que o pregador está chegando, vamos orar para que o mar possa se abrir. E eu já estava sentado ali, velho. Não sei se foi Baal, se foi a Ceará, não sei qual foi o Deus que falou, mas eu já era o pregador, já estava ali. Tem muitas essas histórias loucas aí. Mas o dread hoje em dia tá bem tranquilo. Mais aceito. Sim, tá sim. Porque antigamente era mais... Mas quanta coisa que já foi pecado, o rádio já foi pecado, A guitarra já foi, a bateria já foi pecado, tudo já foi pecado. Agora, por que a tatuagem é pecado? Eu queria saber, eu não entendo. Eu sabe que eu acho que a gente se preocupa muito com a coisa e não o porquê. Pode ser que seja pecado em alguns casos, dependendo da motivação pelo qual a pessoa faz a tatuagem. O ponto é esse. Entendeu? Então, mas ela em si, por si só, não vejo por que seria pecado. É porque se o cara se machucar, ficar com a marca da moto cair no chão, tá tatuado lá. Diz que Jesus fez uma tatuagem na perna, né? Rei dos reis. Na perna, aí. Pastores, eu quero mais uma vez agradecer muito a presença de vocês. Hoje o papo foi muito edificante. Tratamos aí de perguntas que o nosso telespectador nos enviou. Espero que você aí na sua casa tenha sido também muito abençoado e respondido. Lembrando que você pode mandar para o próximo programa também mais perguntas. Então mande, participe. Queremos te abençoar muitíssimo. Queremos que você saia daqui abençoado pela palavra e pela edificação dos pastores. Deus abençoe, um beijo grande. Até a próxima. For the equation to persuasions I'm used to. Finding comfort in the zones of clouds and bones I get loose to. I'm out in this Fontaine, spinning in monsoon and grinning this high octane. Explosive how I came, rolling down the hills cause life's a hassle. Encircled by my folly like a mouse around the